Olá pessoal, estamos de volta aí. Vamos encerrar aí esse módulo 3 falando de função afim. Nós já discutimos um pouquinho de função afim numa lista de exercícios, lembra? Que a gente comentou, mas acho que vale a pena aí um estudo um pouco mais elaborado, porque são questões que costumam aparecer nos vestibulares. Então vamos lá. Os tópicos dessa aula são definição de função afim, coeficientes dessa função afim, essa é a parte eu acho que mais importante, e gráfico da função afim, que meio que casa, né, com a ideia dos coeficientes aqui também, tá? Bom, por definição, uma função afim é f de reais em reais, onde esse primeiro aqui, ó, é o domínio da função. Então, quais números eu posso utilizar? Todos os reais como domínio, para chegar num contradomínio também dos reais. Ela se chama função afim se existem constantes a e b, tais que para todo x pertencente aos reais, elas obedecem a essa relação aqui. F de x igual a x mais b. O a gente chama de variável dependente de x, porque se eu mudar o x, eu mudo o a. E b é de variável independente de x. E uma das partes mais importantes aqui é mostrar que o gráfico aí de qualquer função de primeiro grau, função afim, é uma reta, tá bom? Então guarda com carinho essa equação aqui, ó. Ela vai ser a base para a gente utilizar aí nos cálculos de função afim. Então vamos lá. O primeiro coeficiente importante, ó, é o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o azinho, tá? É o mesmo coeficiente angular da geometria analítica. Inclusive, a interpretação dele é a mesma, ó. É a inclinação que a reta do gráfico tem em relação ao eixo x. Se é a inclinação, então eu vou calcular como tangente de alfa, que é o ângulo, é igual ao a, ou seja, o a, que é o coeficiente angular, é a variação do y pela variação do x. Guarda essa fórmula, gente. Ela é muito útil, principalmente quando a gente precisa escrever a lei de formação da função. Para achar o coeficiente angular, eu preciso só da variação dos pontos aqui no y, ó, delta y, e a variação dos pontos no ΔX. Daí eu já consigo encontrar o A. O próximo coeficiente é o coeficiente linear, que é o B da minha função. O B é o ponto de intersecção com o eixo X. Que ponto é esse? Esse aqui, ó. Esse é o ponto de intersecção da reta do gráfico com o eixo Y, perdão. E esse ponto ele tem essa coordenada, 0 para o X e Y para o Y. Esse ponto é importante porque a gente consegue determinar aonde a reta encosta no eixo do y, né? Ele é conhecido também como termo independente da função, ele não depende do x. Tudo bem? Bom, os coeficientes geram para nós duas interpretações aqui, ó. Se o a, que é o coeficiente angular, for positivo, a função é crescente. Como que a gente vai analisar isso, ó? Dá uma olhadinha no gráfico aqui. Se eu entender que a inclinação é essa aqui, esse é o meu alfa, a inclinação é um ângulo menor que 90 graus. E tangente de ângulos menores que 90 graus são positivas. Então, sempre que o A for positivo, a minha reta é crescente, ó. Reta crescente, tá? E aí, a gente consegue determinar os coeficientes dela, tá? Esse coeficiente aqui a gente já vai falar dele já já. Se o A é negativo, o que vai acontecer agora? Ó, o A sendo negativo, coeficiente angular negativo, a gente tem uma inclinação diferente, né? Então, se eu pensar que a inclinação é isso aqui, ó, opa, se eu pensar que a inclinação é isso aqui, esse é o alfa, ela é um ângulo maior do que 90 graus. Então, tangente de ângulos maiores que 90, pelo menos no segundo quadrante, é negativa, né? Portanto, a minha equação, ela vai ter, ou a minha função, ela vai ter uma reta decrescente, tá? Muito bem. Zero ou raiz da função. Essa parte é importantíssima. O que é o zero da função ou a raiz da função? Ela é representada pelo ponto x0, ou seja, quando a gente iguala o y a zero. Igualar y a zero, pessoal, é a mesma coisa que fazer f de x0, tá? Isso dá para mim zero igual a x mais b, que implica em x ser igual a menos b sobre a. Perguntinha importante, você reconhece isso aqui de algum lugar? Menos b sobre a. Menos b sobre a é uma das raízes, né, da equação de segundo grau.
Como a nossa equação só tem uma raiz, ela é de primeiro grau, então é a soma das raízes, certo? Onde é que está esse ponto aqui, ó? Geralmente ele é um ponto de intersecção, se eu falar graficamente, né? Se eu analisar graficamente, é um ponto de intersecção entre a reta do gráfico e o eixo x. É isso aqui, ó. Então, esse cara aqui é o que a gente chama de raiz da função. E quem que é esse aqui? Lembra? Esse é o b, né? Que é a ponta de intersecção da reta com o eixo y. Tudo bem, gente? Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, ó, quem é a raiz da função, é só eu pegar o b, o a, dividir e fazer menos. Muito bom, chegamos numa parte crítica da aula, ó. Determinação da lei de formação. O que é a lei de formação? É escrever f de x igual a x mais b de maneira específica. Como assim específica? Escrever com números que especificam a própria lei da função. Como que eu encontro a lei de formação, então? Primeiro, encontrar o b. Quem que era o b mesmo? Coeficiente linear. Então, a gente já sabe que ele está aqui, né? Esse é o B. Depois, encontrar a raiz. Opa, já tem a raiz aqui, 3/2. Então, dando continuidade. Bom, então, como a lei de formação é da função afim, nós temos que f de x é igual a x mais b, né? Belezinha. Se você comparar aqui, então, o b, que é o coeficiente que encosta no eixo y, a gente já sabe que b é menos 3. Pela raiz, a gente descobre que é menos b sobre o a. Se o b é menos 3, ó, e a gente falou que a raiz ali é 3/2, então o a é 2. Então, a minha função, então meu f de x é igual a 2x menos 3. Tudo bem? Então, a gente acabou de determinar a lei de formação. Só que, infelizmente, nem todos os exercícios estão tão facinhos assim para a lei de formação. Esse é o mais fácil porque ele me fornece tudo. Ó, ele me dá a raiz, ele me dá o b, então eu não preciso fazer nada. Nós vamos ver agora, na próxima parte da aula, exemplos onde esse coeficiente aqui, ó, do b e do a não estão determinados. São pontos aleatórios e ver como é que a gente faz, tá bom? Não desiste não, continua aí o nosso estudo e até daqui a pouquinho.